Bendiciones. Vou predicar em espanhol. ¿Listo? ¿No está acreditando? ¿No están creyendo que voy a predicar en español? ¿Listo? Estou brincando. Estoy jugando. Graça e paz a todos. Gracias y paz a todos. Meu coração está cheio de alegria nessa Mi noite. corazón está lleno de alegría en esta noche. De poder retornar neste lugar. De poder regresar a este lugar. Para ministrar a palavra de Para Deus. ministrar la palabra de Dios. Eu ainda lembro o dia que cheguei aqui. Yo aún recuerdo el día que he llegado E aquí. de alguns rostos. Y de algunos rostros, caras. E o que Deus falou neste lugar. Y lo que Dios habló en este lugar. Está se cumprindo. Se está E cumpliendo. vai continuar. Y va a seguir. Cumprindo. Cumpliendo. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Porque nuestro Dios es un Dios de promesas. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Tatiana e pastor Alan. Yo alabo a Dios por la vida del pastor Ale y la pastora Tatiana. Porque Deus nos conectou para um grande propósito nessa terra. Porque Dios nos conectó con un gran propósito en esta tierra. Você sempre vai ouvir eu falar dessa forma. Usted siempre va a escuchar que yo hable de esta manera. Deus não conecta pessoas. Dios no conecta personas. Deus conecta propósitos. Dios conecta Então propósitos. olha bem a pessoa que está do teu lado Entonces mira bien la persona que está a su lado e veja o propósito que Deus tem com ela e com você. y ve el propósito que Dios tiene con ella y contigo. Porque muitas vezes sentamos numa igreja. Porque Numa cadeira porque- dentro de uma igreja. sentamos en una silla en una iglesia E achamos que estamos ao lado de pessoas normais. y creemos que estamos al lado de personas normales. Mas do teu lado Pero a tu lado não é uma pessoa normal. no es una persona normal. É uma pessoa escolhida. Es una persona elegida. É uma pessoa separada. Es una persona É separada. uma pessoa amada. Es una persona É uma amada. pessoa cheia do Espírito Es Santo. una persona llena E del Espíritu talvez Santo. você não entendeu Que quizá tú aún no has que entendido. ela sentou ao seu lado. Que ella sentado a su Para que lado. você não apenas esteja ao lado, Para que tú no solamente estés a su mas lado. que você entenda o propósito. Pero que tú entiendas el E às propósito. vezes a tua adoração ao Senhor. Y a veces tu adoración al tocar Señor nela. va a tocar en Às ella. vezes o teu olhar para ela. A veces al mirar a ella. Sorriso que você der. Una sonrisa que tú Uma le palavra des. que você falar. Una palabra que tú vai hablar. destravar a vida dela. Va a desatar y salvar la vida de Ou ella. até eu posso dizer O hasta nuestro que decir você pode convidá-la para um café. que tú puedas invitar a un café. E nesse café, Y en este café Deus vai falar com ela. Dios va a hablar con E ella. usar a tua vida. Y usar tu Ou vida. até mesmo até o final deste culto. O hasta mismo hasta el final de Você esta poder reunión. dar-lhe um abraço. Usted poder dar un E abrazo. nesse abraço, Y en este abrazo. ela ser curada, Ella ser ela sanada, ser liberta, ella ser libre, ela ser transformada, ella ser transformada. porque o Espírito de Deus Porque el Espíritu que de está Dios sobre você está sobre ti. não quer estar sobre ti somente, No es que solamente está sobre mas ti, quer manifestar. pero quiere manifestar. Então que você olhe para ela agora Entonces que tú le mire a ella ahora e diga assim: Jesus abençoe você. y le hable así, que Dios le bendiga. Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu louvo a Deus nessa noite, Yo alabo a Dios en esta noche. porque ontem eu estive num estreito. Porque ayer yo estaba en un caminar estrecho. Fui convidada para pregar a palavra de Deus Fui invitada para predicar la palabra de Dios na igreja do nosso apóstolo, a nossa paternidade, en la iglesia de nuestro apóstol, nuestro padre, Oásis de Bendição, Oasis de o Bendición, apóstolo Leandro Gonzalez. el apóstol Leandro González. E o que passou é que ele teve um problema de saúde, teve que fazer alguns exames e foi para o hospital. Y lo que sucedió fue que él tuvo un problema de salud y él tuvo que ir al hospital a hacer unos exámenes. E quando cheguei na igreja, Y cuando llegué en la iglesia, no tabernáculo de oração, en el tabernáculo de não oración, tinha tradutor. no había traductor. A minha filha Isabelle, Mi hija que Isabelle, está ali, sabe muito bem falar o espanhol. que está allí, sabe muy bien hablar español. Portanto, ela não quis traduzir a sua mãe. Sin embargo, ella no quiso traducir. Eu a entendo. Yo la entiendo. Porque imagine Porque viver imagine 21 anos tener 21 ouvindo años. eu falar Vivir 21 años todos escuchando os yo hablar. dias, Todos los todas días. as horas, Todas las e horas. ainda vir para a Espanha Y aún venir a e ter España. que me ouvir falar mais e E- traduzir Y tener que oír é más y muito para traducir. uma jovem de 21 Es anos. mucho para una joven de 21 años. E ela disse que ela desacostumou algumas palavras de espanhol. Y ella me dijo que está desacostumbrada con algunas palabras en español. Mas mesmo assim, Pero aún así, eu não fugi pastoral. yo no he huido Eu pastoral. encarei a missão. Yo fui E adelante quando de la eu misión. cheguei ali no altar, Y
cuando llegué ahí al altar, nós fizemos uma oração. nosotros hicimos una Talvez oración. naquele lugar algumas pessoas não acreditaram naquela oração. Quizá en aquel lugar muchas personas no han creído en aquella Mas oración. eu criei na oração Pero que yo eu he creído fiz. en la oración que E a hice. oração que eu fiz, Y la oración que hice, eu pedi para que o Espírito Santo yo pedí para que el Espíritu Santo não falasse na mente das no pessoas, hablara en la mente de las não personas, falasse na alma das que no pessoas, hablara en el alma de las que não personas, importasse se elas não chorassem, que no importara si no que não llorasen, sentisse um arrupio, que no sintiera la piel mas de que a palavra gallina, que saísse da minha boca pero que la palabra que saliera de mi pudesse boca tocar o espírito das pudiera pessoas. tocar el espíritu de las E eu personas. prediquei em Y português, yo prediqué en portugués, mas as palavras que saíram da minha boca, pero las palabras que salieron de mi boca, muitos entenderam ali naquele muchos lugar. entendieron ahí E foi en aquel muito lugar. forte aquele momento. Y fue muy fuerte en aquel momento. E o que mais aconteceu? ¿Y qué más pasó? Hoje recebi aí irmão que estava ali sentado com os outros. Y entonces hoy un hermano que estaba allí sentado con nosotros, hoy Ele filmou algumas partes da palavra. grabó algunos momentos de la palabra, Poucos minutos. pocos minutos. E eu coloquei no meu store do WhatsApp. Y yo he puesto en mis historias en WhatsApp. E conhecemos muitos pastores de outras nações. Y conocemos muchos pastores de otras naciones. E em especial pastor de Equador, Y en especial el pastor de o pastor Ecuador, Javier Pazminho, Pastor Javier me Pazmino, enviou uma me mensagem. envió un mensaje. Hoje, quando estava vindo para a igreja. Ahora cuando venía a la iglesia. E ele falou assim, pastora, Entonces él me dijo, pastora, você já aprendeu a falar espanhol? ¿usted ya aprendió a hablar español? Eu falei, não, pastor, estou aprendendo. Yo dije, no, pastor, yo estoy Ele aprendiendo. falou, não, você pregou ontem em espanhol. No, usted ayer predicó Porque en eu vi a español. pregação Porque yo vi la no predicación vídeo en el e video entendi tudo. y entendí todo. E a pregação não está em espanhol. Y la predicación no está Você en pode español. crer nesse Deus Usted nessa puede noite, creer en este Dios en esta noche, que Ele toca o teu espírito que Él toca tu para que espíritu você possa compreender para que tú puedas a palavra comprender que Deus deu. la palabra que Dios Porque ha a dado. palavra que Deus dá Porque la palabra que não Dios é a da palavra somente por falar, no es palabra mas solamente é uma por palavra hablar, revelada. pero es una palabra É uma revelada. palavra rema. Es un rema. É uma palavra que toca o teu Es coração. una palabra que toca su Para você corazón. sair dessa noite deste Para lugar. que tú salgas hoy en esta Não da noche. mesma maneira que entrou, No igual como ha entrado, mas sair com a tua vida pero salir con su vida transformada transformada e abençoada. y bendecida Em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Mas eu fiz um acordo com o pastor Alan, Pero yo hice un acuerdo con el pastor Ala, que não vou pregar rápido, que no voy a predicar rápido, vou pregar devagar. voy a predicar despacio. Mas eu creio, se por acaso Pero yo creo que si por eu casualidad começar a acelerar a pregação, que yo comience a acelerar la o predicación, mesmo Espírito el mismo que espíritu me usou ontem que me usó é o ayer mesmo Espírito es que me el usa mismo hoje. espíritu que me E usa é o hoy. mesmo Espírito que está sobre a sua Y ese vida. mismo espíritu que E está vai sobre fazer tu vida, você entender hasta que tú vas a e entender receber y recibir tudo aquilo todo que aquello Deus preparou que Dios para preparó esta noite, para esta para noche, este lugar. para este lugar. Eu falava ontem Yo hablaba ayer que eu sou como um carro. que yo soy como un coche. E eu acredito que todos nós somos como um carro. Y yo creo que todos nosotros somos como un coche. Quando nós aprendemos a dirigir, Cuando nosotros aprendemos a eu conducir, não sei como foi a sua experiência, yo no sé cómo fue tu experiencia, mas eu só usava 2 marchas. pero yo solo usaba 2 Porque marchas. eu tinha muito medo Porque yo tenía mucho de miedo colocar a terceira, quarta, quinta de poner marcha tercera y cuarta y e o quinta. carro sair correndo Y demais. el coche salí corriendo Porque eu demasiado. pensava Porque yo que pensaba de acordo com a marcha, que de conforme o con carro la, se que el acelerava. coche se aceleraba. E assim é a palavra de Deus Y así es la palabra de em Dios. mim e na tua vida. En mí y en su vida. Porque quando nós predicamos a palavra, Porque cuando nós predicamos la colocamos palabra, a primeira marcha, nosotros ponemos la nós primera vamos marcha, para a segunda marcha, ponemos para la e aí segunda, o Espírito de Deus, y el Espíritu que de está Dios, dentro de que você, está dentro de vai ti, fazer acelerar. va a comenzar E a é por isso acelerar. que não podemos Y es por eso que no deter o podemos Espírito Santo. detener el Espíritu Ele tem o Santo. controle de tudo. Él tiene el control e de Ele todo. sabe do que você Y precisa Él ouvir. sabe de lo que tú E Ele necesitas. sabe do que você precisa sabe de aprender. lo que tú necesitas Porque não aprender. adianta Porque no você adelanta aprender com teu entendimento que tú aprendes con tu e o teu entendimiento, espírito sino con não el espíritu. está Y si no, el espíritu no conectado no está Espírito de Deus que está me conectado con el usando. Espíritu de Dios en esta Então noche. te prepara. Entonces Fala prepárese. para a pessoa que está ao teu lado. Dile a la persona que Tá está a su preparado? lado. ¿Estás preparado? Coloca o cinto. Aprieta el cinturón. Coloca o cinto. Aprieta el cinturón. Porque nós vamos decolar. Porque vamos a decolar. Não quero que você
você fique olhando para mim. No quiero que estés mirando para mí. Porque muitas vezes eu posso falar alguma palavra Porque muchas veces puedo hablar alguna palabra que você não esteja de acordo. que tú no estés de acuerdo. Mas eu tenho certeza de uma Pero coisa. estoy segura de Se algo. você abrir os seus ouvidos Que espirituais si tú abres tus oídos para ouvir a espirituales palavra de Deus, para oír la palabra de com Dios, certeza, seguramente, nada que vai sair da minha boca que vai sair vai da minha contrariar boca o teu coração. vai contaminar su Porque a coração. palavra tem um endereço. porque la palabra tiene A dirección. palavra é poder. La palabra A es poder. palavra é cura. La palabra A es palavra cura. é lâmpada. La A palavra é remédio. La palabra es A remedio. palavra é luz. La palabra es luz Aonde há trevas. donde hay tinieblas. Eu não sei o que você tem passado, Yo no sé lo que tú tienes pasado, mas eu vejo pelos meus olhos espirituais pero yo veo por los ojos muitas espirituales luzes aqui neste muchas lugar. luces aquí en este E lugar. essas luzes estão se acendendo. Y esas luces están Porque o encendiendo. Espírito de Deus Porque el Espíritu te de Dios escolheu te ha elegido para que resplandeça para que resplandezca a glória dele la gloria de Él na sua vida. en su vida. E onde você chegar, Y donde tú o llegar, Espírito Santo El Espírito vai Santo usar a tua vida. va a usar tu Não vida. vai precisar no va a você necesitar abrir a tua boca, tú abrir su boca, mas a presença do pero la Espírito presencia Santo del Espíritu vai Santo se manifestar. se va a E a manifestar. presença do Y Espírito la Santo presencia del já Espíritu está Santo aqui neste ya lugar. está aquí en este lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Yo quiero que usted abra su Biblia. E eu já louvo a Deus pela vida do meu apóstolo Augusto. Y yo alabo a Dios, ya alabo a Dios por la vida de mi apóstol Augusto. Meu pastor, Mi pastor, meu amigo, mi amigo, meu esposo. mi esposo. E eu creio Y yo creo que o Senhor, Ele levantou o ministério em minha vida. y yo creo que el Señor levantó el ministerio Porque en mi Deus vida. colocou Ele no meu caminho. Porque Dios ha puesto él en mi Sempre camino. Deus vai colocar Siempre Dios va a uma poner pessoa no seu una caminho. persona en su camino. Não precisa ser marido. No necesita ser Não esposo. precisa ser um amigo. No necesita ser Não un amigo. precisa ser alguém que você conhece muito bem. No necesita ser alguien Às que tú vezes conoces muy Deus vai bien. colocar A veces Dios va a uma poner pessoa que você olha una persona que e tú talvez miras você não dê nada. y quizá tú no Mas das Deus quer valor usar ninguno, essa pessoa pero Dios quiere para usar esa destravar, persona para abrir te puertas, abençoar, para bendecirte, para orar por você para orar por e ti, para te ajudar y para a ayudarte romper muralhas, y romper a murallas, romper barreiras a romper e barreiras alcançar y propósitos. alcanzar propósito. Aleluia. Aleluia. Quero que você abra a tua Bíblia. Yo quiero que usted abra su Biblia. Eu vou começar. Eu orei a Deus e perguntei qual palavra o Senhor queria que eu ministrasse. Yo oré a Dios y pregunté cuál palabra Dios quiere que yo ministre. E o dia todo não veio nenhuma Y palavra. todo el día no me vino ningún mensaje. E eu tenho algumas mensagens que já preguei em outros Yo lugares. tengo algunos mensajes que ya prediqué E, en otros meu lugares. esposo falou, você pode pregar. Y mi esposo habló, tú puedes Porque predicar. Porque sempre que você prega uma mensagem Porque siempre que tú predicas un mensaje em um lugar en un lugar, e prega essa mesma mensagem entrega este mismo em mensaje outro lugar, en otro lugar, nunca é a mesma mensagem. nunca será el mismo O mensaje. Espírito Santo, El Espíritu ele vai Santo, trazer a revelação Él va a traer la para revelación aquele propósito, para aquel para aquelas propósito, pessoas. para aquellas personas. Então eu estava com o propósito de pregar uma ministração que eu já preguei em outro lugar. Entonces yo estaba en un propósito de ministrar algo que ya había ministrado en otro lugar. Mas quando eu entrei dentro do carro do pastor Alan, Pero cuando entré en el coche del pastor o Alan, Espírito Santo falou el comigo. Espíritu Santo habló conmigo. Quando a minha filha abriu a porta Cuando mi hija abrió la puerta e eu ia entrar por aquela porta, y yo iba a entrar por aquella puerta, mas o Espírito Santo falou para mim, pero el Espíritu Santo você me não dijo, vai entrar por essa tú porta, no vas a entrar por esta porque puerta, você vai entrar pela outra porta. porque tú vas a entrar por la E otra eu puerta. dei a volta no carro e entrei para outra porta. Y yo di la vuelta en el Y coche ahí y entré me por vino la a otra memoria puerta. Y entonces me vino a la Que memoria este ano, que este año nessa igreja, en esta iglesia, é o ano de portas es abertas. el año de puertas E o abiertas. Espírito Santo falou comigo. Y el Espíritu Santo Você habló vai conmigo. pregar Tú vas a predicar sobre portas abertas. sobre puertas Porque abiertas. quando eu coloquei no coração do meu filho Porque cuando yo puse sobre el corazón este de mi tema, hijo, sobre este eu não tema, coloquei um tema eu não puse para um tema. somente ficar, aleluia, conhecendo mais um tema. no solamente para que se Mas quede eu un tema coloquei más, um tema pero yo he puesto un para tema um propósito. para un propósito. E eu tenho portas Y yo tengo para puertas abrir nessa para noite. abrir en esta Quantos noche. creem que Deus ¿Cuántos tem creen que portas? Dios tiene puertas?
Então aquele que crê vai passar por ela. entonces aquel que cree va a E pasar talvez por eu já vou ella. começar com essa palavra. Jesus disse: eu sou a porta. Entonces Jesús E dijo en você una já palabra, passou yo por soy la ela. puerta. Então a porta já se abriu para Entonces você. tú ya pasó por esta Mas não puerta y la adianta puerta eu ya se entrar abrió pela para porta ti. que é Jesus Pero no adelante entrar e por la ficar puerta que es parado. Jesús y quedar parado. Se eu ficasse parada, Si yo quedar parada, aguardando a minha filha entrar no carro, aguardando a mi hija eu não entrar por tinha el- recebido en essa el coche, revelação. yo no hubiera Mas como recibido eu esta ouvi a voz revelación. de Deus Pero como yo e escuché la voz de obedeci, Dios y eu obedecí, pude entrar pela outra yo he podido porta. entrar por la Porque otra dentro puerta. de uma porta Porque dentro se de abre una outra puerta porta. se abre E otra Deus tem puerta. muitas portas Y Dios para tiene abrir muchas neste puertas lugar. para abrir en esta noche. Apocalipse, Apocalipsis no capítulo 3, 3, do versículo 7 ao versículo 8. del 7 al 8. A pastora vai ler em espanhol e eu vou ler em português para vocês começar a ouvir, para vocês aprender. Porque quantos creem que você pode estar indo ao Brasil? La pastora va a leer en español y yo voy a leer en portugués, porque yo creo que porque usted tiene que comenzar a aprender. Porque ¿cuántos creen que Dios va a llevar ustedes a Brasil? Foi declarado uma palavra profética para o Brasil. Fue declarada una palabra profética para Brasil, Inclusive, eu estou numa cidade incluyendo que yo estoy en una ciudad que desde 2008, y desde 2008 Deus nos levou para essa cidade. Dios nos llevó para esta ciudad. Nós tínhamos comprado uma casa em 2002. Nosotros hemos comprado una casa en 2012, Mas eu pensava que essa casa pero yo creía que esta casa era um investimento. era una inversión E nunca imaginei y nunca imaginé morar nessa cidade. morar en esta ciudad. Portanto, o que Deus tem para fazer, Sin embargo, lo que Dios tiene Ele para muitas hacer, vezes Él muchas veces não nos explica, no nos explica, mas depois nós compreendemos. pero después entendemos. E quando nós chegamos lá em 2008, Entonces, cuando llegamos en muitas 2008, coisas começaram a acontecer naquele muchas lugar. cosas comenzaron a suceder en Porque aquel lugar. eu não conhecia ninguém naquela Porque yo no cidade. conocía a nadie en aquella ciudad. Nós não tínhamos nunca dirigido igreja. Nunca habíamos dirigido ninguna iglesia. Nós éramos membros, Éramos miembros. não éramos pastores. No éramos pastores. Mas Deus olhou para dentro do nosso coração. Pero Dios miró para dentro de E nuestros Deus viu corazones algo dentro do nosso coração. y puso algo en nuestro Que é o que eu corazón. vou ministrar nessa noite Que é- para o teu Que es coração. lo que yo voy a ministrar hoy en esta noche E en su quando nós corazón. chegamos ali, Entonces, nós cuando llegamos ouvimos allí, uma palavra profética nosotros hemos movido por una palabra profética que dizia que um dia que decía que un día um chinês orava a Deus. un chino oraba a Dios. Ele orava a Deus sobre os mapas, sobre as nações. Él oraba a Dios sobre los mapas, sobre las naciones. E quando ele estava orando, Y cuando él oraba, ele viu desses do mapa, desses países, él vio dentro de uno de los países en el fogo mapa se acendendo. un fuego encendiéndose. E ele olhou Y él miró e viu que era o Brasil. y vio que era Brasil. E Deus falou com ele assim: Y Dios habló con él así. olhe que esse país vai vir grande avivamento. Mire y ore por este Mas país ele porque já va tinha a venir ouvido un grande alguém falar isso. avivamiento. Pero él ya había escuchado hablar de eso. Ele já ouviu Billy Graham orar sobre a bandeira e falar a bandeira do Brasil pegando Él fogo. ya había escuchado a Billy Graham orar y orar por la bandera del pueblo. Mas aí Deus falou com ele assim: Pero entonces Dios habló con él así. olhe para dentro do mapa e veja qual cidade começará o fogo. Ore mirando para dentro del mapa y mire cuál ciudad comenzará a encender el fuego. E quando ele olhou, ele viu o estado de São Paulo e a cidade de Mogi das Cruzes. Entonces cuando él miró, él vio la ciudad de São Paulo y la ciudad de Mogi de las Cruces. E aí Deus falou com ele: Y entonces Dios habló con él. você vai pegar o avião Tú vas a coger un avión e vai até essa y cidade. vas hasta esta ciudad. E a primeira igreja que encontrar aberta, Y la primera iglesia você que vai encontrar passar a abierta, profecia. tú vas a entregar la Isso profecía. foi no ano de 1970. Eso fue en 1970. E ele obedeceu. Y él obedeció. E ali conta a profecia Y entonces dice la que profecía ele pegou o avião, que él cogió el avión, desceu no aeroporto, bajó en el e aeropuerto, do aeroporto y del ele aeropuerto pegou o trem. él cogió el tren. Ele até diz na profecia que pegou a estrada de ferro. Hasta dice en la profecía que él cogió
estrada de hierro. E naquela época não existia a estação Estudantes. Y aquella época no existía la estación A Estudiantes. última estação era de Mogi das Cruzes, La última era Mogi de las que Cruces. é perto da minha casa. Y es cerca de mi casa. E aí, quando ele desceu da estação, Entonces cuando él bajó de la estación, com um tradutor em con espanhol, un traductor en español, ele entrou na primeira igreja. él entró en la primera Que era iglesia. uma igreja muito antiga, ela existe até hoje na nossa cidade. Es una iglesia que aún existe en nuestra ciudad y es muy antigua y aún está ahí. E o pastor que presidia essa igreja Y el pastor que estaba en esta iglesia era o pastor Paulo. era el pastor Hoje Pablo. ele já está com o Senhor. Hoy él ya está con E el a Señor. filha dele, Y la hija de a él, pastora Leia, la pastora Leia, tinha apenas 19 anos. tenía solamente 19 E quando años. o chinês passou a profecia Entonces cuando el chino pasó la profecía e falou, nós temos que agora y dijo, tenemos que ir ahora, pegar um carro coger un coche e ir aonde Deus vai começar esse avivamento. y ir donde Dios va a comenzar este avivamiento. E naquela época, Y en aquella época, dos carros mais populares do Brasil. uno de los coches más populares de Fusca. Brasil era un Fusca. Quem aqui conhece Fusca? ¿Quién aquí conoce Fusca? Fusca? Yo no, como un caravaggio, no sé decir, Ah. un caravaggio, ¿verdad? Escarabajo. ¿Quién conoce un escarabajo? É um carro muito famoso no Brasil. Es un coche muy famoso en Brasil. E eles entraram 5 pessoas. Y allí entraron O 5 pastor, personas. El O pastor, presbítero, el presbítero, a sua filha, su hija, o chinês, chinês e o intérprete. y un chino y un E intérprete. saíram a decorrer as ruas de Mogi das Y Cruzes. salieron a percorrer las calles de Mogi de las Cruces. E o pastor levou nos bairros mais populares, mais bonitos. Y el pastor lo llevó en los barrios más populares y bonitos. E Deus falou, não, Y Dios dijo, no, não é aqui. no es aquí. E quando chegou no bairro chamado Brás Cubas, Entonces cuando llegó en que el era barrio na llamado época Las um bairro Cubas, que não tinha nenhum valor, y era en la época un Ele barrio, pediu que no tenía mucho valor. ele pediu para parar o carro Él pidió para parar el e coche disse, é aqui y dijo, es aquí que vai começar. que vas a comenzar Daqui 50 de aquí anos, 50 años grande un avivamento. gran E em avivamiento. 2020, Em 2020, completou os 50 anos. cumpriu os 50 então anos. eu estou debaixo de uma promessa. Entonces yo estoy debajo E é por isso bajo que eu uma estou te promesa. dizendo Y es por eso que que le o estoy diciendo avivamento que o Senhor que el tem avivamiento del mandado Señor no Brasil, que enviaram a tem Brasil vindo para a Europa, tem venido tem à Europa alcançado a sua vida, para alcançar tem sua alcançado vida essa igreja. e alcançar esta Deus igreja. te trouxe nessa Deus noite te ha traído para nesta dizer noite, algo. para decirte Você algo. está debaixo de uma Tu estás promessa. bajo uma Há uma promessa. porta aberta Hay una puerta diante abierta de ti. delante de A ti. pastora vai ler a palavra. Leemos las escrituras en el nombre de Jesús, que dice Apocalipsis 3:7. 7 y 8, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quantos podem dizer amém? ¿Cuántos pueden decir amén? Essa palavra ela me impacta, Esta palabra me impacta, porque essa foi uma das primeiras palavras. porque esta fue una de las primeras E palabras quando Deus me chamou, que cuando Dios me ha Ele llamado, falou comigo. Él habló conmigo. Porque eu sei Porque yo sé que muitas vezes que muchas veces nós temos tido pouca nosotros força. hemos tenido poca fuerza. Eu sei Yo sé que muitas vezes que muchas veces nós olhamos para nós mesmos miramos para nosotros e achamos mismos que não temos condição nenhuma. y creemos que no tenemos Mas ninguna condición. quando Jesus Pero cuando Jesús se apresentou a João se presentó a Juan na ilha de Patmos, en la isla de Patmos, Jesus Jesús estava no meio de 7 castiçais. estaba en medio de 7 candeleros. Aqueles 7 castiçais Aquellos 7 candeleros simbolizavam simbolizaban as 7 igrejas daquela época. las 7 iglesias de E aquella é por época. isso que Jesus Y es por eso que Jesús revelou a João reveló a Juan as cartas, Las cartas, as 7 cartas las 7 cartas de Apocalipse, de Apocalipse para as 7 igrejas para las 7 iglesias daquela época. de aquella Se época. fosse hoje, Si fuera hoy, teria que ser tenía que ser 1000 igrejas, 1000 iglesias, 2000 igrejas, 2000 iglesias, 10.000 igrejas, 10.000 iglesias. porque hoje temos muitas porque hoy denominações. tenemos muchas Mas denominaciones. o que me entendo hoje Porque lo que entiendo hoy é que Deus, es que Dios, Ele não tinha aquela palavra Él no tenía aquella somente palabra para aquelas 7 igrejas, solamente para aquellas mas 7 aquela iglesias. palavra, Pero aquella palabra, aquela revelação, aquela revelação é para esta igreja, para esta é igreja, para este tempo. es para este E tiempo. Ele diz, Y Él dice, eu conheço as suas obras. yo conozco
conozco tus O Senhor obras. conhece o teu El coração. Señor conoce tu Ele corazón. conhece o teu Él levantar. conoce tu Ele levantar. conhece o teu Él deitar. conoce tu Ele acostar. conhece as suas dificuldades. Ele conhece suas Ele conhece dificuldades. as tuas expectativas. Él conoce sus Ele expectativas. sabe do que você Él precisa. sabe de lo que tú Ele sabe necesitas. do anseio do teu coração. Él sabe del anhelo Talvez de su você está corazón. sentado aqui nessa noite. Cuando tú estás sentado E aquí você nesta tem noche, perguntado a Deus. que tú tienes Deus, preguntado a o que eu Dios, preciso fazer? Dios, ¿qué necesito Porque muitas hacer? vezes achamos Porque muchas que veces fazer creemos a obra que hacer a é obra somente cantar, é solamente é cantar, somente pregar, é solamente é predicar, somente limpar a igreja, solamente limpiar é a igreja, somente estar, é solamente estar no som. en el sonido. Ou seja, Ou na seja, entrada da igreja. entrada da igreja. Mas eu quero te trazer uma revelação. Pero quiero traerte una Quando revelación. Deus te colocou Cuando Dios te ha sentado nessa cadeira, sentada en esta silla, era para muito mais. era para mucho Se más. você desenvolver um dom, que tú desenvolvieras é un muito don. mais Es para mucho do que más. fazer algo. Que tu hacer Porque algo. o que Ele tem na tua vida Porque lo que Él tiene é en tão su vida poderoso, es tan que poderoso. não se trata de fazer. Que não se trata de O que hacer. Deus tem na tua vida Lo que Dios tiene é en su você vida ser, es que tú é você seas. entender, Es que tú é entiendas. você cumprir. Es que tú Porque cumpla. Ele te conhece. Porque Él te Ele conoce. sabe do que você Él é. sabe de lo que tú Ele eres. sabe que Ele colocou diante de você Él sabe lo que le ha uma puesto delante porta de ti. aberta. Una puerta E essa abierta. porta ninguém pode Y en fechar. esta puerta Porque nadie a puede chave cerrar. Y la llave está na mão do nosso está en la Deus. mano de nuestro Dios. E a porta que Ele abre, Y la puerta que Él ninguém abre, fecha. nadie E cierra. a porta que Ele fecha, Y la puerta que Él ninguém cierra, abre. nadie E abre. muitas vezes Abre. imaginamos Y muchas veces que imaginamos esta porta que esta é uma puerta porta natural. es una puerta É um natural. emprego, É um empleo, é um casamento, é um matrimônio, é uma oportunidade, é uma oportunidade, é um curso, é um curso, é uma faculdade. é uma faculdade. Pode ser, Pode porque ser. a palavra de Deus diz: Porque a palavra de Deus buscai diz, primeiro buscad o primeiro reino de Deus, el reino de e as Dios, demais y coisas las demás cosas serão acrescentadas. vendrán, serán Sabe o que Deus está añadidas. dizendo? Sabe lo que Dios Tudo está que você diciendo? precisa Que todo lo que tú nesta terra, necesitas en esta no mundo tierra, natural, en el mundo Ele natural, já fez, Él ya lo Ele já hizo. preparou. Él ya Agora preparou. o que Ele quer que você entenda Ahora Él quiere que tú essa entiendas chave que esta não é uma llave chave no natural, es una llave mas é uma natural. chave Esta es una llave espiritual. espiritual. E se você crê nessa Y si noite, tú crees en esta noche, Ele vai colocar em tuas Él va a mãos. poner en sus manos. Isaías 22, 22. Isaías 22, 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Quantos entendem? Diga amém. ¿Cuántos entienden? Dice amén. É por isso que o diabo, Es por eso que el diablo, ele tem muita raiva él tiene mucha rabia. quando alguém descobre Cuando alguien descubre os segredos el do secreto reino de del Deus. reino de Dios. Sabe o que o diabo quer? ¿Sabe lo que el diablo Que quiere? você continue sentado, Que tú sigues que sentado, você continue comendo, que tú sigues comiendo, dormindo, durmiendo, tomando banho. Toma- Nesse calor é bom e frio, né? duchando. En este calor es bueno o frío, ¿no? Vivendo uma vida natural Viviendo una vida natural e não se discernindo, y no tendo discernimento teniendo discernimiento da vida en espiritual. la vida espiritual. Essa chave Esta llave não é uma chave natural. no es una llave natural. E quando você Y entender, cuando tú entender, tudo vai mudar. todo va a cambiar. Ele disse em Mateus 16, 19: Él dice en Mateo 16, Eu 19. darei a vocês Lee todo. as chaves do reino dos céus. A ti te daré ¿Cuántos las creen? llaves del reino de los cielos. Deus está te dando chave do reino dos céus. Dios te está dando una llave Deus de está los reinos te de los dando cielos. chaves do reino dos Deus céus. te está dando Deus chaves de los está reinos de te los dando cielos. cada acabatoria anda. Muitas pessoas não estão entendendo. Mucha gente Deus no está está dando entendiendo. chaves do reino dos céus. Deus está A dando llave chave del de reino de los Davi cielos. que abre La porta, llave de Davi que abre mesmo que não puertas. tenha parede. Mismo que no tenga pared. Quem pode entender essa loucura? ¿Quién puede entender esta locura? Eu darei as chaves do reino dos céus. A ti te daré las llaves del reino de los E o cielos. que você ligar na terra Y todo lo que atares en la tierra será ligado nos será céus. atado en los cielos. E o que você desligar na terra Y todo lo que desatares en la será tierra desligado no será céu. desatado en los cielos. Então vamos lá. Entonces vamos allá. O que nós vamos primeiro ligar? Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a atar? Talvez você esteja aqui nessa noite Quizá tú estás aquí en esta noche e alguém que você ama y alguien
alguien que tú amas, ainda não está. aún no estás. Talvez você está aqui nessa noite Quizá tú estás en esta e noche alguém que você ama y alguien que está tú amas doente no hospital. está enfermo en un hospital. Talvez nessa noite Quizá en esta noche você está aqui neste tú lugar estás aquí en este e lugar tem alguém y desempregado. hay alguien sin Talvez trabajo. nessa noite Quizá en esta você noche está aqui neste lugar estás aqui e neste tem lugar portas y hay fechadas. puertas cerradas. Aí Deus está dizendo, Aí Deus o está que hablando. eu e você ligar na terra, Lo que tú y yo você atar vai en la ser, tierra vai ser ligado no céu. será atado en los Então nós cielos. estamos ligando na terra. Entonces estamos Que haja atando en la salvação na tierra. tua família. Que haga Que salvación haja en tu cura e familia. libertação. Que Que haga- haja provisão Que do haga Senhor. manifestación, alimentación y provisión del Quantos Señor. creem? Diga amém. ¿Cuántos creen? Dice amén. E o que nós vamos desligar? ¿Y qué es lo que vamos a desatar? Tudo que o diabo ligou que não era para ser ligado. Todo lo que el diablo ató que no era para ser atado. Hoje eu estava atado. conversando com minha filha Yo hoy estaba hablando con mi hija e a gente falava algumas coisas acerca do reino de Deus. y hablábamos algunas cosas acerca del reino de Dios. E lá no Brasil, Y en Brasil eu tive a oportunidade he tenido la oportunidad de fazer de hacer alguns cursos, algunos alguns cursos, seminários, algunos seminarios sobre batalha espiritual. sobre batallas espirituales. Porque isso me encanta. Porque eso me encanta. Eu tenho assim eu não sei a palavra que eu posso falar. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma. Sigue aquí. É isso? É o quê? Yo- Assinação é o quê? un llamado. Chamado, isso. O chamado. Mas eu tenho assim um desejo, uma vontade Porque eso es mi de llamado, eso es vencer lo o que mundo amo. espiritual. Que de ver el mundo ¿Sabe por espiritual. qué? ¿Sabe por qué? Porque o primeiro endemoniada que eu mirei, que eu vi, Porque la primera endemoniada que he eu visto, pulei uma janela yo salté una de ventana tanto medo. de tanto miedo. E isso, Y eso, quando Deus olha cuando Dios mira que alguém que alguien que tem chamado, que tiene llamado, o diabo atacando, el diablo o diabo atacando, colocando el opressão, diablo poniendo o presión, diabo colocando el medo, diablo poniendo colocando laço. poniendo lazo. Sabe o que Deus faz? Sabe lo que Deus hace? Ele vai levantar Él va a levantar pessoas personas para te ajudar para ayudarte a vencer a vencer todo medo, todo todo medo, laço, todo todo laço, impedimento. todo impedimento. Pode ser capaturianda. Deus está falando com alguém aqui Dios nessa está noite, hablando neste con lugar. alguien aquí en esta noche. E eu orei a Deus dizendo, Senhor, Y yo oré a Dios diciendo, eu Señor, quero fazer a tua obra. yo quiero hacer tu obra. E aí Deus usou um profeta dizendo, Entonces Dios usó un profeta estava diciendo, numa tarde, uma quarta-feira, era una tarde de miércoles, que chamava Tarde da Bênção. que decía miércoles de la bendición. E o profeta chegou até mim. Y el profeta llegó hasta mí. E ele disse assim, Y él dijo así, até hoje, hasta hoy, você correu do inimigo. tú has corrido del enemigo. Mas a partir de hoje, Pero a partir de hoy, É ele que vai correr de es él você. que va a correr de ti. E Deus tem me dado Y Dios me tiene dado uma unção, una unción chamado, llamado, entendimento, entendimento sobre batalha sobre espiritual, batalla espiritual, sobre quebra de sobre maldições. romper maldiciones. Porque Deus não tem maldição na tua Porque história. Dios no tiene maldición Deus en su não tem historia. luta para você. Porque Dios no tiene lucha Deus não para tem ti. problema para você. Deus não tem problema Deus não para tem ti. coisas ruins para a sua Porque Deus não história. tem coisas malas Pelo para a tua contrário, história. Al contrário, Ele te escolheu Ele te ha e te elegido. chamou pelo teu nome te chamou por para su que nombre. você seja vitoriosa, Para que tu seja para que vitoriosa. você alcance propósito, Para que tu alcance para que você propósito. vença todas as Para que lutas. vença todas as Então, lutas. o que Deus falou comigo, Então, lo que Deus me você dijo, vai fazer curso. tú vas a hacer E curso. usou a vida do meu esposo E usou a vida do para meu esposo. investir na minha vida. Para invertir em minha E vida. lá no Brasil E allá em Brasil, tem um ministério, hay un ministerio chamado Rema. llamado Não Rema. é uma igreja, Não é uma é um igreja. ministério. É um ministério. Inclusive depois, Que incluso se después, você quiser, si tú no quieres, YouTube você pode ouvir as En ministrações. YouTube puedes escuchar las administraciones. A doutora Tânia Teresa La doctora Dueña Teresa é uma juíza aposentada. es una juez jubilada. E ela Y ella viveu no lixão Y ella de vivió en la Aquidauana. basura. Ela foi abusada. Ella fue abusada. A sua mãe era drogada. Su madre era E drogadicta. ela sofreu muito na sua Y ella infância. sufrió mucho en su infancia. E Deus Y Dios escolheu essa mulher eligió a esta mujer para levantar para levantar uma bandeira uma bandeira de batalha espiritual, de batalha espiritual, para preparar a igreja, para preparar a para igreja, vencer o diabo. para vencer A al igreja diablo. não tem que temer La o diabo. iglesia no tiene que A tener miedo igreja al não tem diablo. que correr do diabo. iglesia no tiene A que igreja correr tem del que diablo. tomar posse La iglesia e tiene que usar tomar autoridade posesión y la no nome autoridad de Jesus en el nombre e de vencer Jesús y vencer todo o mal. todo mal. E eu estava conversando com a minha filha. Yo estaba hablando con mi hija
E ela falou, mãe, Y ella me dijo, mamá, quando nós aceitamos a Jesus, cuando aceptamos a Jesús, nós não temos mais maldição, porque Jesus levou, nosotros ya no tenemos maldición porque Jesús llevó toda maldición. como diz Isaías Como dice 53. Isaías 53. Eu falei com certeza, Seguro. Jesus levou toda a maldição. Jesús llevó toda Mas se maldición. nós, Pero si nosotros, como homens e mulheres, como hombres y mujeres, pudéssemos viver pudiéramos vivir como Jesus viveu, como Jesús vivió, se nós entendêssemos se nosotros que entendiéramos nós não temos que viver que no tenemos que mais na vivir, vontade da nossa carne, mais na vontade da mais nossa na, nossa, carne, na direção dos nossos desejos, pero en la dirección de nuestros mais na deseos, direção da palavra. pero en la dirección de la Se palabra. nós entendêssemos Se nosotros que o entendiéramos diabo não está no que inferno, el diablo no está en el infierno, dormindo, durmiendo. ele que usou muitas vezes Él usó muchas veces a nossa geração nuestra passada, generación pasada, como nossos avós, como nuestros como abuelos, os nossos pais, como nuestros que padres, muitas vezes abriram que portas, muchas veces han abierto portas de maldição, puertas de maldición, para que a nossa vida para que nuestra pudesse vida ser alcançada. pudiera ser alcanzada. Deus não tem mal para nós. Dios no tiene mal Deus para tem o nosotros. bem. Dios E tiene é el por bien. isso que Jesus Y es por veio, eso que Jesús para vino, desfazer as para obras do deshacer diabo. las obras del E eu diablo. quero dizer nessa yo noite, quiero decir eu en esta estou noche, aqui yo estoy para aquí ajudar essa para igreja ayudar esta a iglesia romper a romper toda barreira, toda barreira, toda atadura, toda atadura, todo tipo de toda- corrente todo tipo espiritual, de corriente todo espiritual, tipo de maldição todo tipo de hereditária, maldição para que hereditária, você viva para que uma tu viva vida abundante, una vida porque abundante, Jesus veio para dar porque vida Jesús e vino vida para dar vida abundante. y vida en abundancia. E eu creio Y nessa yo creo en palavra. esta palabra. Eu tenho certeza de que Jesus, Yo estoy segura que Jesús nessa noite, está olhando para o teu coração. en esta noche está mirando a su corazón E Ele conhece as suas guerras. y Él conoce sus Ele batallas conhece os seus medos. y Él conoce sus Ele miedos. conhece as suas Él conoce necessidades. sus necesidades. Mas Ele está dizendo aqui, Pero Él está diciendo eu aquí, sou a porta. yo soy la E puerta. você entrou por ela. E tu entrou por E ella. agora, diante dessa E agora, porta, delante desta eu vou puerta, abrir mais portas. eu vou abrir mais E eu quero que puertas. você passe. E eu quero que Porque tu quando passes. você passar, Porque quando tu as passar, portas vão se abrindo. puertas se E van a você abrir. vai y avançando. tú vas avanzando. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Eu quero que você também, nós vamos ler uma palavra. Quiero también que vamos a leer Lá un em 1 mensaje. Coríntios 16, 9. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, Que diz assim: que dice así: porque se abriu para mim porque se me ha abierto uma porta ampla e promissora, puerta grande y eficaz, mas há muitos adversários. y muchos son los adversarios. Se a igreja puder repetir, Si la iglesia pueda repetir, vamos todos juntos. 1, 2, vocês preferem português ou espanhol? español. Claro, mejor. ¿Y Vamos vosotros fazer prefieren portugués o español? Vamos fazer os dois? Vamos a eu, hacer los eu dos. fiquei pensando uma coisa Yo comigo. quedé pensando en una cosa. Eu falei, Senhor, Yo dije, Señor, se por acaso, si por casualidad, quando eu chegar na Espanha, cuando yo llegue ou en outro España, país, o en otro como país, Equador, o en Peru, Ecuador, que eu já estive, Perú, que ya estuve, um demônio se manifestar, un demonio se manifestar, e essa pessoa fala em espanhol, y esta persona habla español, como que eu vou expulsar o demônio? ¿cómo yo voy a Si yo no sé echar fuera el expulsar demonio español? si no sé hablar en español? Será que alguém já teve essa dúvida? ¿Será que alguien ya tuvo esta duda? Aí Deus falou comigo. Ahí Dios me dijo, O Espírito sabe todas as línguas. el Espíritu sabe todas las lenguas. E da mesma forma que o Espírito Santo, Y de la misma manera que el Espíritu no Santo, dia de Pentecostes, en el Pentecostés, usou aquelas pessoas usó a aquellas personas na sua própria língua. en su propio E o idioma. outro entendia na mesma Y língua. el otro entendía en la Assim misma será idioma. Así será quando nós fazemos a obra cuando do vamos a Senhor. hacer la obra del Señor. Então nós vamos fazer em duas línguas Entonces hoy vamos a hacer en dos lenguas para confundir o diabo. para confundir el diablo. Repita assim comigo, porque Repita así conmigo, porque se abriu para mim uma porta se abrió para mí una puerta ampla e promissora, ampla y promisora e há muitos adversários. y a muchos adversarios. Eu gostei desse versículo. A mí me gustó este versículo. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Deus não chama Porque Dios nos llama pessoas covardes, personas cobardes, pessoas medrosas. personas con miedo. Aí você pode dizer, Ahí tú puedes decir, pastora, pastora, mas você não teve medo do demônio? pero tú no has tenido miedo del Que até demonio pulou a janela? que hasta saltó la ventana. Eu falo, Yo digo, Simere teve medo. Simere tuvo miedo. Aquela Simere Aquella que Simere não conhecia que não conhecia quem era o Deus dela. quién
quién era el Dios Mas de eu ella. quero dizer, Pero yo quiero quando decir você saber que para que quem tú sepas você é, quién tú você eres, não terá mais tú no medo. vas a tener más Quando miedo. você entender Cuando tú entender quem Deus é, quem Dios você es, não terá tú mais no vas a medo. tener más miedo. E é por isso que eu digo, Y es por eso que quanto yo digo, mais adversidade, Cuanto más haya quanto mais adversidades, inimigo, quanto más quanto enemigos, mais difícil, quanto mais difícil, maior Deus vai se manifestar. mayor se va a E é manifestar por isso Dios. que você não pode ter medo Y es por eso que tú no de puedes tener luta nem miedo de guerra. de ninguna Tem guerra y pessoas que lucha. têm medo Y hay personas de que ter tienen miedo doenças, de tener enfermedades, de perder o marido, de perder el de marido, perder o filho, de perder el hijo, de passar por de necessidade, pasar por ou necesidades. qualquer outra coisa. Ou qualquer outra Mas coisa. eu quero te dizer, Pero quiero o decirte, medo não é de Deus. el miedo no es A de Dios. Bíblia vai dizer La Biblia va a que o decir medo é um espírito. que el miedo es un E espíritu. Deus não deu para nós Que Dios no ha dado a espírito nosotros de medo. espírito Ele de deu medo. para mim e para você Él dio para mí y para espírito ti. de fortaleza, Espírito de espírito de valentía, ousadia e espírito de espírito de ousadia, autoridade. espírito de E nessa autoridade. noite E nesta o Senhor noite, está dizendo, o Senhor está levanta dizendo, a tua mão levanta tu e mano toma posse e toma da autoridade possessão, que Ele está te autoridade dando neste lugar. que Él está dando en este lugar. A palavra diz a muitos adversários. La palabra dice, hay muchos adversarios. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque maior é aquele que está com você Porque mayor es aquel do que que está aquele que contigo está no mundo. que aquel que está en el mundo. A palavra diz La palabra que dice Ele colocou diante de que Él você puso delante de uma ustedes porta una puerta ampla y promissora. Amplia y promisora. Ya no me Uma acuerdo de po- español. uma porta Una puerta grande, grande eficaz. y eficaz. Uma porta Una puerta que ninguém pode fechar. que nadie puede cerrar. Eu estive na Espanha em 2019 Yo estuve en España en 2019 e foi interessante a nossa vinda neste lugar. y fue interesante nuestra llegada en este lugar. Porque primeiro, Porque primero, o meu esposo é mais doido que eu. mi esposo es más loco que yo. Porque nós temos que ser doido. Porque nosotros tenemos que ser locos. Se você ficar no natural, Si tú quedas en lo na tua natural, mentalidade, en tu no mentalidad, teu en raciocínio, tu raciocinio, não vai acontecer nada. nada va a pasar. Mas se você abrir mão Pero si tú abres mano das coisas naturais de las cosas e naturales começar a ouvir y comenzar a a voz escuchar de Deus la voz de e Dios começar a fazer y comenzar a coisas hacer loucas. cosas locas. Por exemplo, Por ejemplo, quem aqui dentro de casa ¿quién aquí dentro de já la ligou casa o som ya puso el no sonido último volume, en el radio, en la última no som volumen, de adoração en el sonido de ou adoración, num louvor de batalha espiritual una adoración de e batalla começou a espiritual, guerrear dentro de y casa? comenzó a guerrear Eu dentro de não la sei casa. se Satanás Yo no sé si Satanás tem tocado no teu filho, tiene tocado en no tu teu hijo, marido, en tu nas marido, tuas en finanças, tus na finanzas, tua história, en tu na historia, tua vida, en tu vida, na tua saúde. en tu salud. Mas eu quero dizer uma coisa: Pero yo quiero decir na una tua cosa. mão tem poder, En tu mano nos hay teus poder. lábios tem poder, En tus labios na hay tua poder. boca tem autoridade. En tu boca tiene Se autoridade. você começar Se tu a começar fazer como eu fiz, a hacer como coloquei o hice, som he e puesto el comecei, sonido, peguei a vassoura cogí la e escoba fui limpar a casa. e fui limpiar a Mas casa. naquele dia Pero naquele não dia, era uma limpeza normal. era uma limpeza Eu falei, normal. Satanás, Eu dije, eu vou Satanás, limpar naturalmente. eu- Mas existem anjos aqui neste lugar Yo dije, voy a confundir tu mente. Hay ángeles aquí en este lugar que vai limpar que va a limpiar tudo aquilo todo aquello que você colocou que dentro da tú minha has puesto casa. dentro de mi casa. Eu não me importo Eu não tenho- o que não- está me dá acontecendo igual. com meus Lo filhos, que está o sucediendo que com passa mis hijos. com meu Lo marido, que passa com o que minha esposa. passa com a minha Lo que vida. passa com O minha que hija. me importa Lo que- é com o mi que vida. Deus me fez uma Lo que me promessa. importa é lo que E Dios me ha Ele dado me uma abriu uma promessa. porta. E Ele me E abriu uma essa porta. porta eu E passei. esta porta- E eu não vou voltar para trás. não vou volver Por isso atrás. que eu digo a Por você, eso que yo te começa a digo, sair. comience a E salir. comecei a limpar a Y casa. comencé a limpiar la casa. Louvando, adorando, pulando, saltando, falando em línguas. hablando em línguas. Quando eu passava o sabão, Quando eu passava o o sabão sabão, estava ungido. el jabón estaba Quando eu ungido. passava o limpador de vidro, Quando eu limpiava estava limpia ungido cristales, também. também estava E ungido. Satanás não pôde ficar. Satanás não pudo Pegou quedar. todos os demônios Corrió todos os e demônios começou a correr. e começou a Sabe correr. por quê? Sabe por quê? Porque eu não precisei Porque eu não necessitei buscar o pastor, buscar el buscar pastor, o irmão, buscar el hermano, buscar alguém buscar a para alguém, expulsar. para echar Eu fuera. mesmo entendi Eu mesmo que a entendido autoridade que a minha estava autoridade sobre a minha estava vida sobre a minha e eu vida. poderia abrir minha E eu boca, poderia abrir minha pegar a boca, vassoura correr a ou escova, qualquer instrumento ou que qualquer estivesse em instrumento minhas mãos que estuviera e em minha mão, usar, e porque usarlo, Deus usa porque o que Dios está usa nas tuas lo mãos. que está en tus manos. Diga para o teu irmão, o que você tem na mão? Diga a tu hermano, pregunta a tu hermano, ¿qué es lo que tú tienes en las manos? Talvez agora você tenha um leque Quizá ahora tú tienes un abanico
Ou você tem uma Bíblia, o tú tienes una ou um Biblia, celular. o un móvil. Mas eu não estou falando dessas coisas. Pero yo no estoy hablando de Eu esas estou cosas. falando Yo estoy hablando daquilo que Deus fez com de Moisés. aquello que Dios hizo con Porque Moisés. aquele cajado Porque aquel callado não era usado no era usado somente para algo natural. solamente para algo natural. Aquele cajado Aquel callado foi dado a Moisés, era para que porque Moisés- Deus sabia que porque Dios que sabía Moisés ia chegar que Moisés iba a diante llegar de uma porta delante de fechada. una puerta cerrada. E quando Moisés E quando Moisés chegou diante daquela porta, llegó delante de aquella chamado puerta, mar, llamado que mar, estava fechado, que estava e cerrado, o povo e el pueblo estava com medo, estava com porque medo, Faraó e seus porque exércitos Faraó y su ejército estava vindo para estava viniendo matá-los. para matarlos. E quando Deus E quando Deus olhou aquela situação, mirou aquela ficou situação, aguardando quedó aguardando, a esperando posição la posición de Moisés. de Moisés. Diga para o teu irmão, Deus vai aguardar a sua Hable posição. a su hermano, Dios va a estar esperando su posición. Às vezes a gente quer que outro A faça, veces queremos que otro haga, mas Deus quer usar você. pero Dios quiere usarte a ti. E aí aí Moisés falou para Deus: Ahí Moisés dijo para Dios, Deus, o que eu faço? Dios, ¿qué hago? E Deus disse: Moisés, por que tu clamas a mim? Y dijo Dios, Moisés, ¿por qué me clamas a Manda mí? que o povo marche. Diga al pueblo E que marche. toca nessas águas. toque nessas Quantos águas. querem tocar nas águas nessa noite? ¿Cuántos quieren tocar en Porque las as aguas en esta águas vão noche? se abrir sobre a tua história. Dios E quiere você hacer que vai tu história, testemunhar Que tú vas a e testificar dizer y decir quão grande é o nosso cuán Deus. grande es nuestro Dios. E eu estava contando uma história, né? Yo estaba contando la historia, ¿no? Quem lembra? ¿Quién se acuerda? Vamos lá. Vamos allá. Você lembra, Ellen? ¿Tú te acuerdas, Ellen? Não? ¿No? Eu estava falando Yo estaba que o hablando meu chamado que mi llamado para a batalha para espiritual batalla espiritual não foi no fue por acaso. por casualidad. Quanto mais Cuanto más o inimigo, el enemigo, ele peleja él pelea contra as nossas vidas, contra nuestras vidas, mais o nosso Deus más nuestro Dios quer nos usar. quiere usarnos. E hoje, Y hoy eu posso ter certeza yo puedo estar, que estoy segura Deus que Dios está olhando pessoas aqui neste lugar está mirando gente aquí en este e está lugar dizendo: y está eu diciendo, quero te usar. yo quiero usarte. Mateus 7, 13 e 14, Mateo 7, 13, 14, que diz assim: que dice así: entrem pela porta estreita, entrad por la puerta estrecha, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, E são muitos os que entram por ela. y muchos son los que entran por ella. Como é estreita a porta Porque estrecha es la puerta e apertado o caminho y angosto el camino que leva à vida, que lleva a la e vida, são poucos que encontram. y pocos son los que la hallan. Quem já ouviu essa palavra? ¿Quién ya escuchó esta palabra? Essa palavra, ela é revelada. Esta palabra ella es revelada. Porque muitas pessoas pregam essa palavra Porque muchas personas predican esta palabra falando acerca de coisas naturais, hablando de lo natural, de cabelo, de pelo, de roupa, de ropa, de uma vida de santidade. de una vida de santidad. E não é isso que Deus está Y dizendo. no es eso lo que Dios está hablando. Em 1999, En el año 99, eu tive um encontro com Deus. yo he tenido un encuentro con Dios. E Deus mudou a minha Y história. Dios cambió mi historia. E eu ganhei um DVD, naquela época existia DVD, Yo gané un DVD, en aquella época existía, do Reinhard Bonk, de Bonke. evangelista Reinhard Bonk, não sei se vocês Reinhard conhecem, Bonke. No sé si ustedes que conocen. é Cristo para as Nações. Que es Cristo para las Naciones. Um evangelista alemão Un evangelista alemán que recebeu uma revelação de Deus que recibió una revelación de Dios. que a África Que África seria banhada pelo sangue de Jesus. sería bañada por la sangre de Jesús. E naquela época, Y en aquella época, ele era de uma igreja tradicional él era de una iglesia que não tradicional acreditava em revelações. que no creía en revelaciones. E Reinhard Bonk Y Bonke viu o mapa da África do Sul, vio el mapa de África del da Sur, África de África, banhada de sangue. bañada de sangre. E ele disse: Y él dijo, eu vou yo voy à África a África para evangelizar. para evangelizar. E eu quero ganhar Y yo quiero a ganar África para Jesus. África para Jesús.
E aí ele chegou diante dos anciãos do presbitério da sua Y igreja entonces él llegó delante del presbiterio de su para iglesia dizer da visão que teve. para decir de la visión que E tuvo. quando ele falou da visão que Y teve, cuando él le habló de la visión que que via tuvo, milhares e milhares e milhares de africanos que veía millares y millares y se millares de convertendo a africanos Cristo, se convirtiendo a Cristo, aqueles homens Aquellos hombres, com a mente con fechada la mente cerrada, falou esse versículo. habló con este versículo. Disse para ele, é bom que Dijo para él, ¿cómo? como que vai passar a multidão Que vas a pasar la multitud para aceitar a Jesus na África? para aceptar a Jesús Lá en África. existe muita feitiçaria. Allá hay mucha Lá hechicería. muitas pessoas Hay mucha que não gente querem saber de que no Jesus. quiere saber de Jesús. Aquele povo Aquele tem um pueblo coração Tiene un endurecido. corazón endurecido. Muitos missionários Muchos misionários já foram para lá já foram allá e não tiveram y êxito. no han tenido E éxito. bom que Y disse bon que dijo essa palavra, esta palabra. porque um deles falou, Porque uno de ellos foi o habló. próprio Jesus que disse Fue el propio Jesús que o dijo caminho é estreito que el camino es e que estrecho não vai passar muita gente. y que no vas a É pasar pouca mucha gente. gente, Es poca gente. mas o caminho largo Pero el camino é o caminho do mundo angosto es el camino del e mundo. muita gente vão Y passar. mucha gente va E a ele pasar. olhou para aqueles homens Y él miró para e aquellas disse personas cheio do Espírito y dijo Santo. lleno del Espíritu Sim, Santo. Sí, é verdade que Jesus falou es verdad isso. que Jesús habló Mas eso. nesse caminho Pero en este camino largo, onde uma multidão espacioso donde una multitud está caminhando ao inferno, está caminando al ele infierno. colocou uma ponte Él puso un chamado puente cruz. chamado cruz. E eu Y yo e você y tú é responsável somos para responsáveis pegar essas pessoas para coger essas que estão pessoas caminhando para a perdição que está caminando a e la levá-la perdición elas y para a llevarlas a salvação. ellas a la Quantos salvación? estão entendendo ¿Cuántos nessa están noite entendiendo en que esta essa noche? porta é Jesus? Que esta puerta es Jesús. E quando eu tive esse encontro com Y Jesus, cuando he tenido yo este encuentro con foi Jesús, dirigindo um carro fue conduciendo en un coche para a minha casa. para mi casa. Eu estava saindo de um hospital Yo salí de un hospital onde o laboratório, onde o resultado de um exame donde un laboratorio, el resultado de un examen, deu dio desenganando a minha filha. desengañando a mi hija Ellen. Mi hija Ellen. Só tinha apenas 5 anos. Solo tenía 5 A años. medicina disse La medicina que dijo ela tem uma doença incurável que ella tenía una e enfermedad que homem incurable nenhum y que hombre ninguno pode curar. podría curarla. Nada, nenhuma ciência, Nada, ninguna nenhuma ciencia, medicina. ninguna medicina. E eu saí daquele Y hospital yo salí de aquel hospital querendo tirar minha vida. queriendo quitar Porque mi eu vida. entendi Porque he entendido que por muitos anos que por muchos eu años estive sentada numa cadeira de uma igreja. yo estuve sentada en la silla Porque de eu una nasci iglesia. no berço Porque evangélico. yo salí de un hogar cristiano. Sentada, não fazendo nada Sentada y no hacía para o nada. reino dos céus. Para el reino de los Eu cielos. louvava, Yo adoraba. eu ajudava, Eu ajudava, mas não se movia pero não me no movia reino dos céus. em el reino de los Eu não cielos. tocava em vidas. Eu não tocava E em naquele vidas. momento E naquele que eu momento estava decidida que estava a decidida tirar a minha vida dirigindo aquele a carro, quitar mi vida dirigiendo aquel coche. eu conduciendo. tive uma visão. He tenido una visión. Eu era batista, Yo era bautista. tradicional. Tradicional. Eu não criei em revelação. Yo no creía en Eu revelación. não criei em visão. Yo no creía en Quando eu me visión. casei com 15 anos, Cuando yo me casé a com los meu 15 esposo, años, con mi esposo, ele nasceu na Assembleia de Ele Deus. nasceu na Assembleia de Uma Deus. igreja que acredita em Uma visão. igreja que crê em visão. Uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal. Porém, eu não cria nessas Sin coisas. embargo, yo no creía en esas Às vezes cosas. o Senhor, A veces el Ele Señor vai te tirar de um ministério te vai quitar de um para te ministério, colocar em outro. para ponerte Não em porque outro. aquele ministério Não- ou esse outro é melhor ou No porque aquel certo, ministerio es mejor o este otro es mejor que el otro, no. mas porque Ele tem algo a fazer na sua Pero vida. porque él tiene algo Porque que Ele hacer en su precisa vida. desconstruir Porque él necesita destruir tudo que a religião construiu. todo lo que la religión Ele construyó. precisa tirar Él necesita quitar todo vinho velho todo vino para que viejo, você se torne para que tú te um convierta odre novo, un odre nuevo, para que vinho novo para que el vino se nuevo derrame sobre a sua vida. sea sobre tu vida. Eu não entendi essas Eu não coisas. entendi essas Eu coisas. era religiosa. Eu era religiosa. Eu era do meu jeito. Eu era de minha Eu não maneira. aceitava a revelação. Eu não aceitava a e quando revelação. aquela visão se abriu, Y cuando aquella visión se eu abrió, vi o inferno. yo he visto al infierno. E eu pensei, Y yo pensé, como eu me suicidei? como yo me voy a Y ya estoy en el suicidarme infierno. si ya estoy en el Que infierno. rápido. Qué rápido. Parecia tecnológico, Parecía tecnológico, mas era uma visão. pero era una visión. E eu continuei dirigindo o carro. Y yo seguí conduciendo Mas el coche. a visão do inferno Pero la visión del infierno não era como a praia, no era como la playa, horizontal. horizontal. Ele era vertical. Él era vertical. Era uma cratera aberta. Era una, E
vi agujero abierto, muito fogo mucho fuego saindo daquela cratera. saliendo de aquel E agujero. quando eu olhava do lado Y esquerdo, cuando yo miraba a la uma izquierda, multidão una multitud que não dava para contar que no había como contar, estava caindo se naquele estaba lugar. cayendo en aquel E lugar. quando eu olhava para o lado Cuando yo direito, miraba a la izquierda, al lado outra derecho, multidão otra multitud estava caindo naquele lugar. estaba cayendo en aquel E aí, lugar. de repente, Y entonces de repente o Senhor falou el comigo. Señor habló conmigo. Eu ouvi a voz de Yo Deus. escuché la voz de Quantos Dios. já têm ouvido a voz de ¿Cuántos aquí Deus? ya escucharon la voz de Dios? Porque a coisa mais importante na nossa Porque la vida cosa más importante de nuestra não é vida estar numa igreja, no es estar en una iglesia, não é fazer parte de um coro, no es hacer parte de não la é alabanza, falar, eu predicar a no palavra, es predicar la mas palabra, é ouvir a voz de pero Deus. es oír la voz Porque de Dios. quando você ouve a voz de Porque cuando Deus, tú oyes la voz você de não Dios, erra o caminho. tú no se equivocas Quando en el você ouve a camino. voz de Deus, Quando tú oyes la voz de você Dios, vai pela porta certa. vas por la puerta Quando você segura. ouve a voz de Deus, Quando tú oyes la voz de você Dios, alcança tú alcanzas e você avança y tú avanzas no reino dos en céus. el reino de los cielos. E a voz de Deus dizia assim: Y la voz de Dios decía así: você está vendo essas vidas? ¿tú estás viendo esas vidas? E eu balançava a cabeça que sim. Y yo sí, decía que sí. Eu escolhi você Yo elegí a ti para levar a minha para palavra, llevar mi palabra, para alcançar cada uma delas para o meu reino. para alcanzar cada una de ellas para mi reino. E até hoje, Y hasta hoy, você está preocupada tú estás com preocupada as coisas con naturais. las cosas naturales. E essas pessoas Y esas personas estão caminhando están caminando no caminho largo, en el camino em largo, passos largos en pasos para a largos, destruição. para la destrucción. Mas eu Pero yo te escolhi, te elegí, mas você não quis pero ouvir a tú no minha has voz. querido escuchar mi Você não voz. quis me Tú obedecer. no quisiste obedecerme. E você vai dar conta de cada uma Y tú vas a dar delas. cuenta de cada una de ellas. Naquele momento, En aquel momento houve um arrependimento no meu coração. hubo un arrepentimiento en mi corazón. Eu acredito Yo creo que a verdadeira conversão que la verdadera conversión não é apenas levantar as mãos. no es solamente levantar las manos, Não é apenas descer as águas. no es solamente bajar Não é las apenas aguas, entregar um dízimo e no oferta. es solamente entregar Não é diezmo y apenas ofrenda, participar das reuniões da no es igreja. solamente participar Mas en a la reunión de la verdadeira iglesia, conversão pero la verdadera é conversión quando existe é quando existe o el arrependimento arrepentimiento no nosso en coração. nuestro corazón. Tem que haver Hay que haber uma transformação, uma transformação, antes e depois, antes e uma depois, mudança de vida. cambio de A vida. tua vida Tu vida não pode ser mais não a pode mesma. ser a mesma. Você tem que ser Tú tienes que ser transformada transformada ao ponto que as pessoas vão olhar as pessoas te e miren vai dizer, y van a decir, ela não é mais o mesmo. ella ya no es la misma. Ele não é mais o Ella mesmo. no es el mismo. Ele está diferente. Ele está Eu diferente. quero esse Deus. Eu quero esse Eu Deus. quero essa palavra. Eu quero esta Eu palavra. quero essa vida. Eu quero esta porque vida. a vida dele, Porque a vida porque dele. a vida dela Porque a vida dela está transformada. está transformada. E no momento que houve esse arrependimento, Y el momento que hubo este eu arrepentimiento, abri a minha boca yo abrí mi boca e não estava mais preocupada com a minha y filha. no estaba más preocupada con Não mi hija. estava mais preocupado que a medicina falou. No estaba más preocupada Porque con no la que momento que medicina aqueles dijo. 5 médicos Porque aquel momento que falou, aquellos 5 foi dar o médicos diagnóstico do exame dela, fue dar el resultado de su eu examen. fui abrir minha boca. Yo fui a abrir mi Porque boca. muitas vezes nós lembramos Porque nosotros muchas que veces somos recordamos crentes, que somos que creyentes, somos cristãos, que somos cristianos, só quando estamos passando por problemas. solo cuando estamos pasando E eu por abri minha problemas. boca Y yo abrí mi com a boca minha vida totalmente desregrada, con mi vida totalmente vivendo a minha desordenada vontade, y dentro de mi voluntad. egoisticamente vivendo o meu eu. Y viviendo solamente mi yo. Aquele médico, um deles, olhou para mim Uno de aquellos médicos me e miró deu uma gargalhada. y a reír de mi cara. Hoje eu sei que foi um demônio que usou ele. Hoy sé que fue un demonio que le ha E usado. quando eu disse para ele que eu era cristã, Y cuando le he dicho que era cristiano, ele riu e disse: él se rió y você dijo, está louca. tú estás loca. Eu não estou falando de religião, nem de política, nem de futebol. Yo no estoy hablando de religión, Porque ni nenhum política, ni desses se fútbol. discute. Porque ninguno de esos se Eu discute. estou falando de uma criança que está condenada com uma doença Yo estoy hablando de una hereditária. niña que está condenada a una enfermedad.
E ali ele disse que não tinha jeito. Y allí él dijo que no había manera. Por isso que eu saí daquele hospital, Por eso que salí de aquel decidida a hospital, tirar a minha vida. decidida a quitar mi vida. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque o diabo Porque el que diablo colocou aquilo na minha mente que ha puesto aquello en mi sabia mente, sabía que se eu vivesse, que si yo viviera, eu iria fazer a vontade yo de iba a Deus. hacer la voluntad de E Dios. eu olho para vocês nessa Y noite yo miro para ustedes e en esta vejo noche pessoas y veo gente sendo destravadas, siendo desatadas, ministérios, chamados, sendo siendo destravados. desatados. E Deus vai começar E Deus vai começar a usar a tua vida. a usar tua É na vida. simplicidade. En la Você não simplicidad. precisa pregar bonito. Tú no necesitas Você não predicar precisa bonito. falar em línguas. Tú no necesitas hablar Você en não línguas. precisa ter vários dons. Tú no necesitas tener Você muchos só dones. precisa Tú solo ter a necesitas presença do Espírito tener la Santo presencia del e o Espíritu amor de Santo. Deus no seu coração. Y el amor de Dios en Porque su quando corazón. você olhar uma pessoa, Porque cuando tú miras aquela alguien, pessoa não será mais a mesma. persona va a Porque mirar o y no va a ser Espírito más la misma. Santo Porque vai el Espíritu começar a Santo gerar no teu coração va a comenzar a um generar en tu amor, corazón un uma amor, compaixão compasión, de orar por aquela de pessoa. orar por aquela E quando persona. você começar a orar por ela, Quando tu a começar a vida orar por dela ella, vai começar a la vida mudar. de ella va a A comenzar vida a dela vai cambiar. começar a mudar. La vida A de vida ella va a dela vai comenzar a começar a cambiar. mudar. La vida A de ella vida va a dela vai comenzar a começar a mudar. cambiar. A La vida vida de dela ella vai va a comenzar começar a a cambiar. mudar. A vida dela vai começar a mudar. La vida de ella va a comenzar a cambiar. Porque toda mudança começa na oração. Porque todo cambio comienza É en por el isso que o corazón. diabo luta Es por eso que el diablo para lucha, que não oramos, para que no oremos, para que não clamamos a para Deus. que no clamemos a Em Dios. Mateus 7:7 Mateo 7:7 diz: pedi, pedi, dice, pedid, dar-se-vos-á. habla todo. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscar-me-ei e me achareis. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O Senhor tem chamado essa igreja para um grande propósito nessa El cidade. Señor tiene llamado a esta iglesia para un gran propósito en esta ciudad. Eu creio que Deus já está cumprindo muitas Yo coisas. creo que Dios ya está cumpliendo Mas muchas Deus cosas. manda dizer Pero Dios manda decir que é apenas o começo. que es solamente el comienzo. Porque o que Deus vai fazer nessa Porque lo que igreja, Dios va a hacer en esta iglesia, aleluia, Ele vai estar levantando ahí Él va a estar muitas levantando pessoas muchas com personas coração como o meu, con un corazón como el mío, ardendo por almas, Ardiendo por ardendo almas, por vidas. ardiendo por E vidas. quando você Y cuando tú começar a buscar isso, comenzar a buscar você eso, só apenas vai olhar. tú solamente vas E a a mirar presença do y la Espírito presencia Santo del Espíritu vai Santo tocar va a nela. tocar en ella. A minha filha estava trabalhando Mi hija estaba trabajando em um restaurante, Em um restaurante. em um bar, en un bar. em um bar. Só que aquele trabalho Solo que aquel trabajo não estava glorificando no a estaba Deus. glorificando a Eu Dios. quero dizer uma coisa para Yo você. quiero decirte algo. Nem toda porta Ni toda é puerta aberta por Deus. es abierta por Dios. Tem portas. Hay puertas. É para impedir Es para o impedir propósito que Deus tem el na sua propósito vida. que Dios tiene para su vida. Acaso Deus não tem poder ¿Acaso Dios no de tiene dar poder todas as coisas de darte todas las aos seus cosas filhos na a terra? los hijos en la tierra? Acaso o Senhor, ¿Acaso el Ele Señor não é o dono do ouro e da no prata? es el dueño del oro y de la plata? Acaso nosso Deus, ¿Acaso nuestro Ele Dios não tem a chave no tiene la que llave abre todas as que abre portas? todas las puertas? E ela estava conversando comigo Y ella me hablaba que a mí estava tendo impedimento que había obstáculos de estar na igreja. de estar en la E iglesia. eu disse para ela, Eu lhe dije, filha, hija, a obra que Deus tinha aí la obra que Dios tiene já aquí se encerrou. ya se ha Porque terminado. quando começa Porque quando a comienza impedir o a propósito, impedir el já Deus propósito, não está. ya Dios no Então está. saia. Entonces E salga. ela saiu. Y ella salió. E quando ela saiu, Y cuando ella ela salió, passou dificuldade ella pasó financeira. dificultades financieras. Ela passou por Ella necessidades. pasó por Ela necesidades. saiu do Brasil Ella salió de Brasil com a faculdade de Direito con terminada la Universidad de Derecho para ser uma advogada. para ser una abogada. E ela foi trabalhar Y ella fue a trabajar de uma forma de una que manera muitos lá no Brasil que muchos allá em falam Brasil que é humilhação. dice que es Mas o que humillación. Deus falou comigo, Pero lo que Dios habló como conmigo, Ele usou como Ele usou aquela menina aquella niña que chegou como escrava, que chegou como lá escrava na Babilônia, na Síria, allá en Siria para falar com um homem chamado Naamã. para hablar con Naamán. Aquela menina, Aquella niña ela era uma mulher, era uma menina
menina Ella era una niña escolhida por Deus. elegida por Dios. Talvez ninguém dava nada, Quizá nadie mas daba através nada, daquela menina, pero por medio de aquella aquele niña, homem aquele hombre chamado Naamã chamado conheceu Naamã, o Deus de conheceu Israel. al Dios de Israel. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero dizer-te Deus algo. te escolheu Deus te ha para elegido levar a sua palavra. para llevar su E palabra. onde você colocar Que donde tu a pones planta la do planta teu de pé, tus pies, o Senhor vai te dar el por Señor te va a herança. dar O poder. Senhor vai te dar autoridade. Ele te vai dar O autoridade. Senhor vai te dar condições dar para provisión alcançar vidas por para reino dele. alcanzar esas vidas. E eu tive um verdadeiro arrependimento. Y yo he tenido un verdadero E abri arrepentimiento. minha boca e disse para Deus: Y abrí mi boca y dije para Dios. eu não sabia se eu estava já no inferno. Yo no sabía que si estaba Porque eu ya en sei el que os infierno. suicidas não herdarão o reino. Porque yo sé que los que suicidan no se van a heredar el reino. Mas eu disse para Deus: Pero yo dije para Dios, me dá mais uma oportunidade. dame una oportunidad más. Deixa eu voltar. Déjame regresar. Porque eu vou pregar Porque yo voy a aonde predicar o Senhor me mandar. donde tú me envíes. Não importa No me se da eu igual. não sei parar a língua. Que no Se hable la eu lengua. vou ser bem-vinda. Que seré bienvenida. Mas eu vou Pero yo voy aonde tu queres que eu donde tú vou. quieres que vaya. E aí a visão sumiu. Ahí la visión E eu desapareció. estava dirigindo o carro. Y yo estaba conduciendo el coche. E eu fiquei feliz. Y yo quedé feliz. Porque ¿Por qué? o Senhor sempre dá El oportunidade. Señor siempre da Eu oportunidades. não sei quantas oportunidades Yo no sé o cuántas Senhor tem oportunidades dado à sua vida tiene dado a su para vida você fazer a para sua que tú obra. haga la obra. Mas essa pode ser Pero esta puede a ser última la oportunidade. última oportunidade. Não deixe para amanhã No deje para aquilo mañana que você precisa aquello que fazer. tú puedes hacer Se hoy. tem alguém Si hay que alguien ainda não ouviu que aún no ha falar escuchado desse Deus, hablar que deste você Deus, possa abrir a tua que boca tú puedas abrir e su falar boca y do hablar amor do Pai. del amor del Padre. E concluindo, Y concluyendo, eu falei para ela que Deus ia abrir outra porta. y yo le dije que Dios iba a abrir otra puerta. E que essa porta seria para um Y que propósito. esta puerta sería con un E propósito. ela começou a cuidar de um Senhor. Y ella comenzó a cuidar de un Señor. E ali naquela casa, Y allí en la casa de ela começou a orar. del Señor ella E comenzó a orar. começou a falar Comenzó a algumas hablar coisas. algunas cosas. E Deus começou a Y mover. Dios comenzó a mover. E quando foi a semana Y retrasada, cuando fue la semana O retrasada pasada. o pasada, passada, nós estivemos lá nessa casa almoçando, nosotros hemos estado en la casa y estado comiendo. comendo a melhor paeja de Valência. Comiendo la mejor paella de Valencia. E quando sentamos àquela mesa, Y cuando sentamos en la mesa, eu fui agradecer ao Senhor sozinha, yo fui a agradecer porque al Señor temos que solo, respeitar porque tenemos que a respetar fé de cada um, la fe de cada a uno, religião de la cada um. religión de cada uno. Mas no momento que eu estava orando, Pero en el momento que estaba aquele orando, Senhor aquel Señor estava me observando. estaba observando. E eu fiquei Y yo me todo quedé o tempo ali, todo el tiempo ligada com Deus, conectada porque con eu Dios. comecei a ver Porque yo comencé a a ver necessidade daquele la homem. necesidad de aquel hombre. Ela acompanhou ele Ella le acompañó a él para uma consulta para médica. una consulta médica. E naquela consulta Y médica, aquella cita médica, ele não queria mais viver, él no quería más vivir. porque ele perdeu a sua esposa, tem 5 anos, com câncer por causa do cigarro. Porque hace 5 años él perdió a su esposa con cáncer por cuenta del cigarrillo. É por isso que eu digo, Es por eso que digo, o cigarro, el cigarro, a bebida la alcoólica, bebida alcohólica, não provém de Deus, no proviene de Dios. porque destrói Porque destruye o nosso corpo. nuestro templo, E ali, nuestro cuerpo. quando nós Y ahí cuando estávamos nosotros ali sentados, estábamos allí o sentados, Senhor foi fazendo algo, el Señor fue haciendo algo, movendo algo, moviendo algo. e aquele homem já não era mais o Y mesmo. aquel hombre ya no era más el mismo. E quando foi hoje, Y cuando ha sido hoy, ele passou mal, él pasó mal, com uma dor, con un porque dolor. às vezes ele precisa tomar morfina, Porque a veces él necesita tomar porque é morfina, muita dor. porque hay mucho dolor. E a minha filha falou se ele queria que eu e meu esposo fosse ajudá-lo. Y mi hija le preguntó si él quería que los pastores fueran a ir a ayudarlo. Porque precisava buscar um carro. Porque necesitaba coger un coche. E quando nós fomos até lá Y cuando fuimos hasta para allá, buscar o seu para carro, buscar el coche, eu abri a minha boca yo abrí mi boca e disse para y ele: dije a él, eu posso orar pelo yo puedo Senhor? orar por ti. E aquele homem Y aquel hombre disse: você pode. dijo, E sí, eu tú orei puedes. por ele. Y yo oré E por os él. seus olhos encheu de lágrimas. Sus ojos llenos E de ele agua. me beijou, Y él me ha besado. agradecendo. Agradeciendo. É isso que Deus faz. Es eso lo que Quando Dios nós hace. temos o entendimento Cuando tenemos que não entendimiento, é a nossa vontade, que não é nossa mas é a vontade de pero Deus, é a vontade de nós Deus. rompemos toda a barreira, Nosotros rompemos toda toda vergonha, barreira, toda todo vergüenza, medo todo e medo. fazemos o que Deus E quer. hacemos lo que Deus E eu quer tenho hacer. certeza E eu tenho que seguridade aquele homem que aquele já homem está sendo
curado, está sendo já está curado, sendo já está tocado, sendo tocado, já está sendo liberto, está sendo livre, porque a palavra do Deus palavra de não Deus volta atrás não vazia, vuelve vazia. e a palavra de Deus E a palavra é de Deus poderosa, é poderosa, é poderosa é poderosa para fazer é muito hacer mais mucho daquilo más que de aquello imaginamos. que pensamos. E concluindo, Y para concluir, eu ouvi o Reinhard Bonnke falar yo he oído Bonnke hablar que no meio daquela multidão, que en medio de aquella multitud Deus colocou uma ponte. Dios ha puesto un puente E Deus deu um propósito para y ele. Dios dio un propósito para Que em él, 10 anos, que en 10 años, numa década, una década, ele ia ganhar él iba a ganar nas cruzadas evangelísticas na África en las cruzadas en África 100 milhões de almas para o reino 100 dos millones céus. de almas para el reino de los cielos. 100 milhões é muita 100 alma. millones es mucha alma. Eu não sei quantas a população, quantas Yo no sé cuántas Pessoas têm personas Valência. tienen Valencia. 500 mil? 500.000. Sim. E na Espanha, Y en España, 2 milhões? 2 millones Mas más. 11 milhões. 11 millones. Se Deus Si Dios usou um homem, usó un hombre, Reinhard Bonnke, Bonnke, para levar para llevar o evangelho à el África, evangelio a África, aonde a feitiçaria, donde la hechicería, onde muitos impedimentos donde muchos financeiros obstáculos financieros existiam naquele lugar, existían en aquel o que lugar. Deus pode fazer na ¿Qué es lo Espanha? que Dios puede hacer en España? Porque ele começou no ano 2000 Porque él ha comenzado en el año 2000 e no ano 2006 y en el año 2006 já tinha ganhado ya había ganado mais de 80 milhões de almas. más de 80 millones de almas. Faltava apenas 20% Faltaba solo 20% para alcançar os 100 milhões. para alcanzar los 100 millones. E ele já tinha ganhado 80 milhões Y de él ya había almas. ganado 80 millones Se de você almas. puder Si tú ver no puedes YouTube, ver en ou YouTube comprar o livro, o comprar el libro ou DVD, ou DVD não, ou algum tipo de material o cualquier material para ouvir essa palavra, para escuchar esta vai palabra, impactar o teu va a coração, impactar su corazón. porque impactou o meu, Porque impactó el mío. porque eu fui marcada Porque yo fui com a marcada palavra daquele con homem la palabra de aquel para hombre, aqueles milhões de para almas. aquel millones de almas. Se coloca de pé. Póngase sobre tus pies. Nós somos gratos ao Senhor, Nosotros somos agradecidos al Señor porque uma porta se abriu porque neste una lugar. puerta se ha abierto en este lugar. Nós somos gratos ao Senhor, Nosotros somos agradecidos al Señor porque o Senhor porque el Señor é aquele que nos escolheu. es aquel que nos ha E elegido. quando Ele escolhe, Cuando Él elige, Ele não erra. Él no se equivoca. E às vezes diante dos seus Y a olhos veces delante de nuestros tem ojos alguma porta fechada. hay alguna puerta cerrada. Mas eu quero te incentivar nessa noite Pero quiero incentivarte a en esta noche confiar em Deus, a confiar en Dios, a acreditar que você a é creer que escolhido, tú eres elegido, a saber a saber que a palavra que sai da tua que boca, la palabra que sale de tu que boca, aquilo que você que fizer aquello que tú vai haces fazer toda a va a diferença. hacer toda a diferencia. Não seja mais o mesmo, No sea más el não mismo, seja mais a mesma. no sea más la misma. Saia deste culto Salga de esta com um reunión propósito con un de propósito fazer algo diferente. hacer algo diferente. Talvez vai ser lá na tua casa, Quizás sea allá en tu ou casa, no teu trabalho, o en su trabajo, ou na rua, ou na calle, ou onde Deus te levar, donde Dios te lleve. mas faça algo pero diferente. haga algo diferente. Fale algo diferente. Hable algo diferente. Seja um canal Sea e un um canal, instrumento nas mãos un de Deus. instrumento en las manos de Dios. Eu quero orar, Yo quiero orar, mas eu quero orar pero quiero orar por aquelas pessoas por aquellas personas que têm compreendido essa que palavra tienen comprendido e entendido esta palabra deseja hoje y desea hoy sair desse lugar salir de este lugar transformado transformado com essa autoridade, con esta autoridad, com essa visão, com esta visão, com esse propósito. com este Eu propósito. quero que você saia do teu lugar Yo quiero que tú salgas de tu e lugar venha aqui na frente, y venga aquí porque eu adelante, quero orar por porque você. quiero orar por ti. Eu orava na outra igreja Yo oraba en la otra e iglesia uma coisa aconteceu y lá, una cosa pasó allá, a impartição, la impartición, porque eu acredito porque yo creo que existe que impartição. existe impartición. Eu não creio Yo no creo que Deus escolhe a gente que Dios elige para nosotros vencermos sozinhos. para vencernos Eu solos. creio Yo creo que quando Deus nos escolhe, que cuando Dios nos Ele elige, sempre vai usar Ele sempre vai alguém usar para destravar, alguém para alguém para desatar, impartir, alguém alguém para para impartir, falar. alguém E para eu hablar. estou aqui nessa Y yo noite estoy aquí en esta para noche declarar, declarar, e para orar y para orar e para dizer y para decir que você não será mais o que tú mesmo. no serás más el mismo.
Vou convidar o ministério de louvor. Yo quiero invitar al ministerio de la alabanza. Eu sei que há uma batalha Yo sé espiritual. que hay una batalla espiritual. E algumas pessoas Que algunas personas ficam confundidos, quedan com confundidas, vontade de ir embora, con ganas de irse porque a casa, não está entendendo. porque no está entendiendo. Porque o mundo espiritual Porque el está mundo se espiritual movendo. se Está se movendo. se está moviendo, Está se movendo. se está moviendo. Mas eu quero dizer, Pero quiero decir, se você si tú romper, crer, crer e ultrapassar y ultrapasar essa batalha, esta batalla, você vai sair diferente. tú vas a salir diferente. Tem que crer. Tiene que creer. Não é sentir, No es sentir, não é entender. no es entender, É crer. es creer. Se crer, Si cree, então passa para frente. entonces pasa adelante. E nós vamos fazer algo. Y vamos a hacer algo. Eu não posso orar um por um. Yo no puedo orar uno por uno. Queria muito orar um por Quería um. mucho orar Mas uno eu por uno. creio Pero yo creo Que a palavra que vai sair da minha que la boca, palabra que va a salir de mi através boca, do louvor que está aqui a través ministrado, de la alabanza que está aquí ministrando, algo vai suceder. algo va a suceder. Em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Fecha seus olhos. Cierre tus ojos. Eu vou pedir para o louvor já começar a louvar. Yo voy a pedir para que la alabanza comience a alabar. Quando eu cheguei, estava louvando os céus abertos. Cuando yo llegué estaba alabando los cielos abiertos. E aí confirmou mais ainda a palavra que Deus colocou no Entonces meu confirmó coração. aún más la palabra que Dios habló en mi corazón. Eu queria ter pregado nessa Yo noite quería te predicado en esta noche uma palavra de ensinamento, una palabra de enseñanza, uma palavra bem explicada. una palabra de pecado. Mas o Espírito Santo, Pero el Espíritu Santo que tem todo o controle deste lugar, tiene todo el control de este Ele lugar. não faz da forma que Él queremos, no hace la manera mas que da queremos, forma que Ele pero quer. la manera que Porque Él a quiere. forma que Ele quer Porque la manera que é Él que quiere vai ter resultado. es la que va a tener resultado. E eu tenho certeza do Y yo resultado. estoy segura del resultado. E eu tenho certeza do que Deus yo está estoy segura fazendo. de lo que Dios Eu está sei que o haciendo. Espírito Santo Yo sé que el Espíritu já está Santo te tocando, ya está tocando, já está te curando, já te está já curando, está te libertando, já te está já libertando, está te liberando, já te está já está te libertando, destravando, já está já está desatando, colocando diante já de está você colocando delante uma de ti porta, uma uma puerta, porta, uma uma puerta, porta, uma puerta. e essa porta E esta porta ninguém poderá fechar. Nadie podrá cerrar.